O texto para a nossa meditação está em 1 João, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 10. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e nele não há trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Esta primeira epístola de João é um dos documentos mais preciosos do cristianismo, pela forma original com que ele apresenta a verdade do Evangelho, as boas novas do Evangelho de Cristo. A teologia joanina é muito pessoal, falando a nossa existência de uma maneira íntima e muito consoladora. E por isso, o Evangelho de João é preferido pelos evangelistas na evangelização de pessoas que ainda não têm Cristo como Salvador pessoal. Aqui, na sua primeira epístola, João insiste em nos falar pelos símbolos da luz, pelos símbolos do amor, da verdade
como opostos às trevas, à falta de amor e à prática da mentira. O ensino bíblico é a universalidade da condição pecaminosa do homem, e algumas tentativas têm sido feitas para desfazer essa questão, levantam palavras, mas a palavra de Deus, no texto que nós lemos, está dizendo que nós podemos andar na luz, mas nós temos pecados, nós somos pecadores, com a diferença de que somos pecadores remidos. Se quisermos um outro texto para confirmar isso, temos Romanos 3, verso 23, que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado altera a nossa relação, a relação do ser humano com Deus. Isso prejudica a nossa saúde moral, prejudica a nossa saúde emocional, e as pessoas, por isso, passam a ter necessidade de uma purificação, de buscar uma purificação através do sangue de Cristo derramado lá na cruz do Calvário. É bom a gente pensar que as consequências do pecado levam o homem a uma vida de impureza. E o ser humano precisa da purificação dos pecados porque Deus é incompatível com o pecado que nós cometemos. Deus é luz e o pecado é trevas. A Bíblia diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. A santidade de Deus não admite qualquer mancha, qualquer mácula, qualquer marca do pecado. É inadmissível comparado à santidade de Deus. Não há como desacreditar da perfeição de Deus. Deus é perfeito, a Bíblia diz que ele é perfeito, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige todas as coisas. A teologia nos ensina isso. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. João, capítulo 2, versos 1 e 2. Mediante o sacrifício expiatório de Cristo lá na cruz, ele resgatou a nossa comunhão e esse relacionamento nosso com o Pai. E é por isso que a Bíblia nos ensina também que se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas nós devemos confessar os nossos pecados para obtermos a purificação e trilharmos esse caminho de luz traçado para que nós, os filhos de Deus, possamos andar por ele. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando nos arrependemos, nós contamos a Deus os nossos pecados. E ele nos perdoa e nos purifica também. Porque essa purificação é total e completa. Deus não faz as coisas pela metade, ele sempre faz as coisas de uma forma completa.
E lá no livro de Isaías, capítulo 1, verso 18, nós temos uma palavra que reforça aquilo que nós pensamos a esse respeito. E diz assim: Vinde e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a branca lã. A evidência da vida purificada é uma vida de amor e uma vida de santidade. É assim que nós temos o apelo do apóstolo João para trilharmos esse caminho de luz. Eu diria um caminho traçado para que os filhos da luz possam trilhar. Uma vida purificada mantém a comunhão com Deus e com os irmãos. Comunhão no sentido vertical é a comunhão com Deus, e a comunhão no sentido horizontal, que é a comunhão com os irmãos. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. São termos sérios que nós encontramos na palavra de Deus e que convém a gente pensar, parar para pensar. Sem a evidência do amor de Deus e amor a Deus e ao próximo, não há como crer na purificação, e o amor não é aperfeiçoado em nós. É um outro ensino que temos aí na carta de João. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. 1 João 1, verso 5. Para concluir, nós devemos analisar a nossa vida e vermos aonde estamos experimentando e quanto estamos experimentando a profundidade do perdão, desse perdão restaurador de Deus, restaurador da nossa comunhão com Ele e fazendo com que a gente possa trilhar nesse caminho de luz, conforme João está nos ensinando aí. Meus irmãos, o tempo é curto, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe os irmãos. Leia esse primeiro capítulo, os primeiros capítulos da carta de João, e você vai ver desta primeira carta o quanto Deus tem para nos ensinar. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe. Amém.